meu povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais uma semana de estudos bíblicos juntos. Estou super animada para essa semana, que vai ser um pouquinho diferente das outras, porque dessa vez, em vez de a gente estudar um livro da Bíblia, a gente vai estudar uma história de uma pessoa da Bíblia muito importante, que é José. Vocês vão perceber que ele é super importante, porque a partir da história dele, tanto a gente aprende grandes lições para a nossa vida, de como ser um bom cristão, de como temer a Deus, quanto também a gente aprende muita coisa importante sobre as pessoas da Bíblia, sobre a história bíblica em si. Então, conhecer a história dele vai te ajudar muito a entender a Bíblia, muitas referências bíblicas também. Então, vocês vão ver que vai ser super legal. E também uma coisa que vai ser diferente é que eu estou gravando esse vídeo aqui porque eu não vou conseguir estar ao vivo com vocês nos dias aí dessa semana. Então eu resolvi já gravar tudo para a gente não deixar de ter nosso estudo essa semana. E eu estou ao vivo com você agora no chat. Então, já comenta aqui embaixo o seu nome, me dá seu bom dia e a Isabela do Futuro vai estar aí agora. A Isabela do Futuro, manda aí agora o bom dia pro pessoal, pra gente sentir do mesmo jeito que a gente tá junto. E tanto que as gravações aqui agora eu estou fazendo ao vivo mesmo, estou fazendo uma live aqui ao vivo, para ficar bem natural para vocês aí, do mesmo jeito que a gente faz nas nossas lives. Inclusive, gente, agora são 9h14 da noite de um sábado. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Vou comprovar. 9h14 da noite, 9h15, né? E vocês não sabem o que aconteceu. Eu já gravei esse vídeo aqui. E por algum motivo, eu excluí ele sem querer. Eu fui excluir um outro vídeo que tinha dado errado, e aí eu não sei o que aconteceu, que na verdade eu excluí esse. Então eu tô gravando ele de novo aqui, pra vocês verem o amor que eu tenho por vocês, entendeu? Tô gravando e continuo gravando da mesma alegria pra vocês. E eu acho que só por isso eu mereço seu like, né? Mereço que se você deixa o like aqui nesse vídeo, compartilhe também esse projeto que a gente tem feito aqui no canal. Se você tem gostado, se você tem aprendido mais sobre a Bíblia, compartilhe com as pessoas, compartilhe com um amigo seu aí, para que a gente possa estudar a Bíblia juntos, cada vez mais pessoas aqui no canal, né? A gente vai começar já hoje aqui no capítulo 37 de Gênesis, né? Já entrando aqui no nosso estudo. A gente vai ler um capítulo só hoje, mas nos outros dias a gente vai ler mais de um capítulo. Então, essa semana a gente vai fazer as nossas orações todo dia, oração comum, né? Eu vou orar aqui e vocês oram junto comigo, para que o tempo fique parecido sempre o tempo que a gente tenta manter aqui, que é cerca de meia hora e tal. Alguns dias passa um pouquinho quando o tema é mais polêmico, né? Então, por isso que a gente vai fazer assim, e porque a gente vai precisar ler mais de um capítulo. Então, para ficar um negócio mais sucinto, que eu sei que alguns de vocês assistem a live antes do trabalho, então por isso que eu não quero estender tanto ela, e até para comprovar para vocês o que eu sempre falo aqui. É mais importante a gente ter qualidade na leitura da Bíblia do que quantidade. Então, não significa que você vai ficar 2 horas estudando a Bíblia, que vai ser muito melhor do que você estudar 20 minutos, meia hora com muita qualidade, né? Então, tudo isso a gente quer aplicar aqui nessas lives. Claro, como sempre, aplicando os nossos devocionais com oração, leitura da Bíblia e reflexão. Antes da gente começar, a gente vai orar e depois eu vou dar um panorama geral para vocês dessa história. Já que a gente não vai estudar o livro completo de Gênesis, eu vou fazer só um resuminho bem breve de o que aconteceu na Bíblia até chegar nessa história de José, para dar um contexto, para a gente relembrar, e para você que talvez está conhecendo essa história pela primeira vez, conhecer também o contexto, que é muito importante para entender a Bíblia. E aí, em seguida, a gente faz nossa leitura. Estou muito animada para ler aqui. Já li uma vez aqui, já fiz esse vídeo, tinha ficado bem legal, mas Deus sabe de todas as coisas. Esse canal aqui é de Deus, né? Vai ver, eu deixei de falar alguma coisa importante, vai ver, eu falei alguma coisa que Deus não queria que eu falasse. Então tá tudo bem. Vamos seguir aqui as gravações, que eu tenho certeza que pode edificar muito a sua vida, essa história aqui de José. Vamos orar então? Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos por mais esse dia que o Senhor nos deu de vida e saúde, que nós estamos aqui estudando a sua palavra juntos. Às vezes alguém está estudando em horários totalmente diferentes, mas de toda forma a gente está, de alguma forma,
unidos estudando essa palavra e a gente te agradece muito por essa oportunidade. Eu, pessoalmente, te agradeço muito por poder estar aqui fazendo uma das coisas que eu mais amo na minha vida, que é falar da tua palavra. Nós te agradecemos por todas as bênçãos que o Senhor tem dado na nossa vida e te pedimos que o Senhor possa nos dar a paz para resolver os problemas que a gente precisa resolver. E nesse momento também a gente pede que o Senhor nos dê concentração, que a gente esqueça de tudo que está em volta e preste atenção no que a sua palavra quer dizer para nós hoje. É isso que nós te pedimos e agradecemos também, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos à leitura. Aliás, né, vamos ao resumo. O que acontece? Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. E Gênesis, ele vai falar pra gente da criação do mundo, de como o mundo foi criado, de Deus criando o mundo, Deus criando também os seres humanos. Conta pra gente a história do pecado, da queda do ser humano. E depois continua contando pra gente a história de um povo, que é o povo que a gente fala, o povo de Israel, que é de onde viria ou veio Jesus. Então, por isso que a história desse povo é muito importante. E outra coisa que a gente vai fazer essa semana de importante é entender que a Bíblia tem muito disso. Ela está contando a história das pessoas, a história de como Deus se relacionou com essas pessoas, e a partir disso a gente aprende como agir. E a gente vê que Jesus lá na frente também, ele usa essa estratégia de, através de histórias, de parábolas, ensinar. Então a Bíblia, ela não é um monte de regra, né? Que você vai abrir ali, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Não, são histórias, histórias de pessoas como eu e você se relacionando com Deus para a gente aprender na prática como fazer esse relacionamento com Deus, como ser melhor, como estar mais perto de Jesus, que esse é o objetivo aqui da Bíblia. E aí, eu até me perdi um pouco o que eu estava falando, porque eu fiquei empolgada. Então, resumindo, a gente vê em Gênesis o início aí desse povo de Israel, que a gente vai estudar na Bíblia toda a história desse povo, no Antigo Testamento mais especificamente. Esse povo ele surgiu de um homem chamado Abraão, que Deus prometeu para ele que ele seria pai de uma grande nação. Aí, vou até mostrar para vocês aqui na minha Bíblia, que vocês gostam bastante aqui no canal, já tem vídeo mostrando, né, as genealogias. A genealogia aqui dessas pessoas que a gente vai estudar hoje, ó. Vou pegar aqui a genealogia de Jacó. Então, aqui, ó, Abraão, que é esse homem que Deus chamou para ser pai de uma grande nação. Ele teve Ismael e teve Isaque. De Isaque veio Jacó e Esaú. Jacó, ele teve 12 filhos, teve também filhas, mas a gente sempre foca mais neles porque a partir desses 12 filhos de Jacó vieram 12 tribos de Israel. Simplificando, tá? Que tem algumas diferenças aí e tal, mas simplificando, dos filhos de Jacó vieram as 12 tribos de Israel. E justamente José, um dos filhos, é quem a gente vai estudar hoje. Beleza? Então, por isso que a gente vai estudar aqui a história dele em Gênesis, porque o Gênesis é ali onde conta o início de tudo, o início dessa família. E é a partir de Êxodo que a gente começa a ver esse povo realmente se tornando o povo de Israel, porque eles vão se multiplicando, multiplicando, multiplicando. Cada filho desses aqui se torna uma das tribos de Israel. Por isso que eu falei que essa história é muito importante, que a gente aprende tanto muito sobre a Bíblia, quanto muito sobre como ser cristão, como muito sobre Deus também, como ele se relaciona com a gente. Então, é uma história incrível, por isso estou super empolgada para estudar ela com vocês. Agora que a gente já tem esse panorama, a gente vai ler então o capítulo 37 de Gênesis, que vai contar o início da história desse filho de Jacó. Outra coisa muito importante, em certo momento da história de Jacó, a gente pode também aprender, estudar um dia que é a história de Jacó, ele recebe um outro nome também que é Israel. Então, por isso que a gente fala o povo de Israel. Seria a mesma coisa de falar o povo de Jacó, o povo de Abraão.
é o povo que veio dessa pessoa. Então, a família dele ali, a geração, as próximas gerações dele, a descendência. Então, Jacó e Israel são a mesma pessoa, é a mesma pessoa, só que com nomes diferentes. E José é filho de Israel, filho de Jacó. Então, olha só o que diz pra gente essa história. Esse primeiro capítulo é bem dramático, já dá pra gente ver assim várias coisas e vários aprendizados. Vamos lá. Gênesis capítulo 37 diz assim: Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Então, o pai de Jacó era Isaac. Isaac tinha vivido nessa terra, teve Jacó, Esaú, a história de Jacó também bem interessante. Jacó estava morando ali. Essa é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Então, como vocês viram aí na genealogia, esses 12 filhos, eles vieram de 4 mulheres diferentes. Tá vendo? Por isso que falou aqui que José estava ali e tal, e ele viu o comportamento desses filhos dessas mulheres aí de Jacó e ficava, né, levando pro pai, ó, estão fazendo isso, levando as más condutas. Ora, Israel, tá vendo que a Bíblia usa o mesmo nome, Israel, que é Jacó, gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Então, o fato de Jacó ficar demonstrando mais favor a José gerou ódio nos irmãos. E esse ódio, a gente vai ver como que o ódio é poderoso e por isso a gente deve fugir de ter ódio das coisas. Inclusive aqui, ó, quando fala túnica longa, não era só uma roupa simplesmente. Era algo que realmente representava uma preferência, que talvez até colocava José como um cargo de liderança, assim, sabe, da família. Só que José tinha 17 anos e ele tinha 11 irmãos. Ele era um dos mais novos ali. Então tinha muitos irmãos mais velhos e ali na época era muito importante essa questão da hierarquia, né, entre os irmãos. Então assim, era uma ofensa muito grande também. Certa vez, José teve um sonho e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Então assim, José já era o preferido do pai. José já ficava fazendo o leve trás ali do que estava acontecendo, fazendo as fofocas, levando para o pai o que os irmãos estavam fazendo de errado. E ainda por cima, ele teve 2 sonhos e foi abrir a boca para contar esses sonhos para os irmãos. O que só piorou a situação dele. Que olha só. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando meu feixe se levantou e ficou em pé. E os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: Então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram mais, ainda mais, por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve um outro sonho, e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e dessa vez o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando o contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: Que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúme dele, e o pai, no entanto, refletia naquilo. Então, olha isso, né? Para que José foi contar esse sonho também para os irmãos? Enfim, vai ser muito importante isso no final, esse sonho. Guardem esse sonho, porque ele vai fazer todo sentido aqui no final da nossa semana. Mas é um sonho que gerou mais ódio ainda nos irmãos, porque o pai dele já tinha colocado ele assim
como maior entre os irmãos ali, meio que uma liderança, alguém que ficava vigiando. E ainda por cima ele ainda sonha que os irmãos estão se curvando diante dele, gerou um ódio ainda maior. O pai, como amava muito a ele, repreendeu, né? Nossa, que sonho é esse aí? A gente vai se curvar diante de você e tal, mas ficou pensativo. Continua então. Os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai, perto de Siquém. E Israel disse a José: Como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que você vá até lá. Sim, senhor, respondeu ele. Disse-lhe o pai: Vá ver se está tudo bem com seus irmãos e com os rebanhos e traga-me notícias. Jacó o enviou quando estava no vale de Hebrom. Então, assim, aqui dá pra gente ver uma coisinha. Parece que José ficava levando sempre para o pai as coisas, mas pelo restante da história aqui, dá pra gente perceber que José era bem temente a Deus. Então, talvez José não estava fazendo tanto de maldade, mas estava obedecendo ao pai. Não sabemos. Tem a possibilidade também dele ser realmente fofoqueiro mesmo. Mas, pelo que parece pela conduta dele, parece que não. Porque o pai realmente aqui, fica claro que o pai pedia notícias. Agora, como José dava essas notícias aí, pode ser diferente. Então, são coisas pra gente ir aprendendo, né? Aqui a gente já deu para aprender, por exemplo, você que é pai e mãe, que a gente tem que tomar cuidado porque os pais e as mães também erram, né? E Jacó, o erro dele de fazer o filho ser muito preferido e tudo mais, gerou um ódio muito grande que vai ter uma consequência muito pesada na vida de todos eles aqui. Então é muito importante isso. E você como filho, pensar também que seus pais eles erram, são seres humanos, eles erram, tomam atitudes ruins, então, sei lá, vai ver essa situação acontecer na sua casa, você sente que seu pai, sua mãe preferem um dos seus irmãos e tal. E seres humanos são falhos, perdoe os seus pais, tenha misericórdia deles e tal. Não briga por causa disso, não deixa que isso vire um ódio em relação, por exemplo, aos seus irmãos ou a um irmão seu, porque são todos seres humanos, né? Tá todo mundo tentando melhorar. E nossa atitude como cristão é sempre ter misericórdia, orar a Deus, pedir sabedoria para tentar melhorar essa situação de alguma forma, né? E aí, continuando a história. Mas José se perdeu quando se aproximava de Siquém. Um homem o encontrou vagueando pelos campos e lhe perguntou: Quem é que você está procurando? Ele respondeu: Procuro meus irmãos. Pode me dizer onde eles estão apacentando os rebanhos? Respondeu o homem: Eles já partiram daqui. Eu os ouvi dizer: Vamos para Dotã. Assim, José foi em busca dos seus irmãos e os encontrou perto de Dotã. Mas eles o viram de longe e antes que chegassem, planejaram matá-lo. Então, olha o poder do ódio, gente. É muito perigoso a gente ter ódio, porque ele faz a gente fazer coisas super irracionais. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. É agora, vamos matá-lo e jogá-lo num destes poços e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será de seus sonhos. Quando Rubem ouviu isso, Rubem era o irmão mais velho, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo: Não lhes tiremos a vida. E acrescentou: Não derramem sangue, joguem-no naquele poço no deserto, mas não toquem nele. Rubem propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Então, Rubem, ele era o irmão mais velho, se sentia ali responsável. E ele deu essa ideia: não, não vamos matar ele, não, joga ele nesse poço aí, que a intenção dele era voltar lá no poço e resgatar José. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e jogaram no poço, e estava vazio e sem água. Ao se assentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra, que eles levavam para o Egito. Judá disse então aos seus irmãos: Que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, é nosso próprio sangue.
e os seus irmãos concordaram. Judá aqui também é um personagem, uma pessoa muito importante. Era um dos irmãos ali. E ele também tentou ali livrar José da morte. Então ele deu essa ideia assim, gente, então em vez de a gente matar, vamos, sei lá, vender ele aqui para esses ismaelitas e tal. E a gente não mata ele e tudo mais. Não era o melhor, ele não estava com a intenção tão boa quanto o Rubem, que era realmente salvá-lo. Mas assim, era melhor do que querer matá-lo, né? E por que Judá é importante? Judá depois se tornou a tribo de Judá. E lá pra frente na história, aqui no canal a gente já tem estudado um pouco isso, nos resumos dos livros da Bíblia, que tem uma playlist aqui. A gente vai estudar aqui, o próximo vai ser Reis e Crônicas, e vai contar muito pra gente essa história. Essa tribo de Judá, depois, ela vai ser levada junto com uma outra tribo para Babilônia. Então eles vão ser levados cativos para Babilônia e tudo mais. Quando eles voltam, aí é que passa a ser chamados de judeus. Então os judeus que a gente conhece hoje vêm dessa tribo de Judá, né? Desse povo que foi lá para Babilônia e depois quando foram libertos passaram a ser chamados de judeus. Então olha que importante essa história de José. Dá o contexto para a gente de várias coisas na Bíblia, né? Então Judá foi lá, tentou defender o irmão, se é que a gente pode dizer assim. No verso 28 diz: Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Quando Rubem voltou ao poço e viu que José não estava lá, rasgou suas vestes e, voltando aos seus irmãos, disse: O jovem não está lá, para onde irei agora? Então ele se sentiu muito responsável por isso. E essa questão de rasgar as vestes é um costume que a gente via muito aqui na Bíblia, quando a pessoa estava muito angustiada, muito triste com alguma coisa, muito decepcionada, era uma expressão disso. Então eles mataram o bode, mergulharam no sangue a túnica de José e o mandaram ao pai com este recado: Achamos isto, veja se é a túnica do seu filho. Ele a reconheceu e disse: É a túnica de meu filho. Um animal selvagem o devorou. José foi despedaçado. Então Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou muitos dias por seu filho. Todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou ser consolado, dizendo: Não, chorando descerei à sepultura, para junto de meu filho. E continuou a chorar por ele. Nesse meio tempo, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Então a história já começou aí muito dramática, né? A história de José, um menino de 17 anos de idade, agora longe dos pais, longe dos irmãos, longe da mãe, estava num país totalmente diferente, com uma língua diferente da dele. Se imagine nessa situação. O que será que vai acontecer com ele? Ele estava totalmente no conforto ali do pai, né, sendo super bem tratado, sendo o filho mais querido e de repente agora ele é escravo. Tinha sido vendido para um outro país. Diferente, com uma língua diferente. Começou super dramática, né, essa história. Comenta aqui pra mim que lição que você já conseguiu aprender aí só com esse primeiro capítulo. Comenta no chat ou comenta aqui nos comentários que eu vou responder vocês pra gente trocar ideia aí durante essa semana. Amanhã a gente vai estudar juntos o capítulo 39 e capítulo 40. Hoje, como eu tive que explicar para vocês várias coisas e tal, sobre como vai funcionar a semana, a gente vai estudar um capítulo só. E nos próximos dias a gente vai avançando aí com mais capítulos. A gente vai pular o capítulo 38 porque ele dá uma pausa nessa história de José e conta pra gente uma história que aconteceu com Judá e Tamar. São duas pessoas, né? Claro. E aí, pra gente não mudar o foco da história, porque realmente pausa a história de José para contar essa, por isso que a gente vai pular para o capítulo 39 amanhã, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse estudo, espero que você já tenha deixado aí seu like no vídeo e
voltamos amanhã para estudar um pouco mais essa história, para entender o que aconteceu. Então é isso, tchau povo, e até o próximo vídeo!